Boa tarde, prezados alunos. Dando então continuidade à primeira aula, apresento aqui o livro Show de Química, o qual utilizei para fazer um resumo de Química Geral, mas de uma forma bastante sucinta, né? Eu vou apenas utilizar o capítulo relativo à parte Química Geral. Tudo bem? Eu tinha prometido isso na última aula e vou então agora apresentar aquela aula que foi síncrona de forma gravada para vocês acompanharem, né, relembrarem e para aqueles alunos que faltaram a aula. Tudo bem? Então, o livro Show de Química, ao qual eu estarei me baseando para fazer a revisão de Química Geral, a terceira edição dele foi publicada agora em meados de 2018. Tá certo? É um livro ímpar no sentido de popularização da química através de experiências de efeito visual. Então, vamos discorrer um pouquinho mais sobre ele, até porque também tem outros assuntos interessantes para o interesse de vocês. Vamos lá. No sumário, tem a apresentação do livro, fala um pouco da história do projeto. No caso, esse livro foi engendrado em 2012, né, a partir do edital do Ano Internacional da Química, qual eu recebi recurso CNPq, e naquela época foram construídos vários kits, né, uns 24 kits experimentais, que foram todos doados para escolas aqui do estado do Santo, além da primeira edição do livro, que foi 500 livros também doados para escolas do estado e mais museus, universidades espalhadas aqui pelo país, tá bom? O que nos interessa é falar então mais sobre a revisão de química geral. Tem alguns tópicos aqui que eu vou salientar, que é a questão do conceito de mol, né? Fazer cálculo estequiométrico, alguma coisa sobre soluções, diluições, também alguma coisa sobre termoquímica, cinética química, equilíbrio químico e eletroquímica. Esses últimos tópicos eu vou deixar para uma aula a posteriori, ok? Uma aula gravada, porque senão vai ficar muito extenso a explicação de tudo isso, a revisão de tudo isso. Lamento profundamente que vocês não tenham visto cinética química, mas eu tentarei de forma bem simples, né? De forma bem concisa, falar um pouquinho sobre cinética química. Embora o foco da disciplina que vocês estão fazendo esse semestre é mais de equilíbrio químico, ok? Cálculo de equilíbrio químico, seja um ácido base, precipitação, complexação e oxidação. Então, o livro aborda diversas substâncias e elementos químicos de interesse, né? Experiências realmente muito interessantes, que depois vocês podem debruçarem. Foram doados 5 litros para a Biblioteca Central, isso em 2018, e alguns livros, alguns alunos, provavelmente entre vocês, têm o livro Show de Química, ok? Então, aqui você tem compostos químicos, polímeros, reações pirotécnicas, reações oscilantes, colóides, cor e processos fotocromáticos, né? Mais o que? Cristais, quiluminescência, cinética química, alguma experiência sobre cinética, alguma experiência sobre equilíbrio químico. Finalmente, eletroquímica, e o livro finaliza mostrando algumas reações de cátion e ânions, algumas delas não contempladas no livro do Bacan, né, que vocês usam na parte experimental. Vários íons, como sério, né, arsenito, tiosulfato, que não são abordados no curso experimental de Química Qualitativa, ok? Então, vamos lá. Aqui é o prefácio, né? Vamos passar essa parte toda, apresentação, desde o início do projeto, na verdade, desde quando era jovem, né? Toda a questão de investigação científica, questão de fazer experiências interessantes, muito ousadas, algumas delas. Aqui eu falo do projeto do Ano Internacional da Química, e assim em diante, ok? Mas isso, se alguém tiver interesse de conhecer melhor os capítulos, os tópicos do livro, depois vocês conseguem na Biblioteca Central, ok? Ou no site do projeto. Ok, vamos lá então, o que mais que interessa? Aqui eu falo mais sobre o livro, que tem um site, né, do projeto, showdequim.com.br. Lá tem vários vídeos, né, entrevistas, participações em congressos. Ele é bem amplo. Vamos lá. Essa parte de agradecimentos. Finalmente, vamos para o que interessa, que é para a revisão de Química Geral. Essa parte histórica, vocês, certamente os alunos aí de licenciatura estudam dentro da evolução da química.
Aqui eu fiz uma página, praticamente, uma página, 2 páginas, sobre alguns aspectos históricos da química. Vamos lá. Começamos falando, então, sobre aspectos mais simples da química. No caso, temos aqui, no caso, misturas, né, de gases, líquidos, sólidos, diversos tipos de misturas heterogêneas ou coloidais que resultam dessas combinações de fases. Então, você pode ter aerossol líquido, a emulsão, gel, sol, aerossol sólido. É de suma importância que vocês tenham esses conceitos muito bem memorizados, né, para evitar confusão, né, quando na interpretação de um problema, né? Nós temos que falar a mesma linguagem científica, né? Então, existe diferença entre um gel, emulsão, um sol. É bom que vocês dão uma relembrada nisso daí. O conceito de mol eu falei na aula passada, então, só para lembrar também, hoje em dia nós falamos de quantidade de substâncias, né? Em detrimento da quantidade de matéria, né? A quantidade de matéria é mais falado agora em Portugal, né? E aqui no Brasil, né, com recomendação, né, da nossa comunidade científica, a gente está usando mais a quantidade de substância, que o símbolo é N, e o N, ele tem a ver, então, com a quantidade de matéria, ou quantidade de substância, mais corretamente, e está atrelado, né, ao número de Avogadro. Ou seja, se você tem uma quantidade de substância que contém 6,022 vezes 10 a 23 entidades, sejam íons, cátions, moléculas, que for, você terá, então, 1 mol de substância. Então, você pode ter uma relação N qualquer, que é a quantidade de substância em termos de partículas, dividir por número de Avogadro. Então, se, por exemplo, se tiver o dobro de 6,022 vezes 10 a 23, você vai ter 2 mols, e assim sucessivamente. Nós vamos falar daqui a pouco sobre uma pequena modificação do conceito de mol. Desde 2007, né, tem assumido o carbono 12, né, 12 gramas de carbono 12 contém 1 mol de carbono, ok? Isso daí, então, define o número de Avogadro, que eu falei. Então, o mol de carbono 12 contém 6,022 vezes 10 em 3 partículas. E assim sucessivamente. A unidade de massa atômica, também dada como Dalton, né, ou uma unidade de massa atômica, alguns livros, cujo símbolo é UMA, UMA, ou, mais recentemente, U, apenas U, né, conforme o PAC. Então, se você fizer a relação aqui de massa, se por definição, em 2007, né, você contém 12 gramas de carbono, 12, ok? Ele contém 6,022 vezes 10 em 3 partículas, ok? Então, uma partícula vai ser 12 sobre isto, ok? Só que aqui você tem que multiplicar por 1 sobre 12. Por quê? Porque essa é a unidade de uma. Lembrar que você está com 12 gramas, né? Você tem 12 umas. Então, se você quer uma, que é uma unidade de massa atômica, você tem que dividir por 12. Então, você vai resultar que uma Dalton, ou uma unidade de massa atômica, contém 1,66 vezes 10 a 24 gramas, tá bom? Isso, então, seria o peso de uma. Ou seja, o hidrogênio, que tem 2 unidades de massa atômica, ele teria, então, o dobro dessa massa. Ok? Praticamente é o peso de um próton, né? Já que a elétron é muito mais leve, né? Quase 1000 vezes mais leve que o próton. Uma definição muito importante relativa à massa molar, né? Que a gente usa mais para química, cujo símbolo é esse M, é o câmbrio matemático, é um M meio deitado, como vocês estão vendo aí. Ok? Então, a massa molar de um elemento químico, uma substância, é igual à massa atômica desse elemento, ou total das massas atômicas correspondentes da substância em unidade de massa atômica. Ok? Então, toda substância tem uma massa molar, né? Tudo isso é comparado, né, ao carbono 12. Então, por exemplo, a água tem 18
0,015 unidade de massa atômica. Se você pegar, por exemplo, o dobro dessa massa, vai ter 2 mols, é óbvio, já que 1 mol seria 18,015. Lembrar que isso que nós estamos falando aqui é geralmente reportar a tabela periódica. Para os elementos químicos, você tem ali a massa molar ou a massa atômica ponderada. Né? Por quê? Porque você tem diversos isótopos de cada elemento e aí você tem que ver a abundância relativa, né, na litosfera, e com isso você tem um valor ponderado, tá bom? Daqui a pouco eu vou ter um cálculo ali falando sobre essa ponderação de massa atômica. Houve então uma modificação em 1971 da definição do mol, porque antes o mol estava atrelado à massa de 12, era estipulado que 1 mol de carbono 12 puro, né, ele continha 12 gramas, ok? Ou seja, 12 unidades de massa atômica. Contudo, devido à precisão maior, né, nas dadas medições, principalmente físicas, né, hoje consegue-se aferir massa até da ordem de 10 a menos 9, né, com um desvio muito baixo, exemplo, 1 parte por bilhão. De tal maneira que, baseado naquela relação de massa-energia, né, da relatividade de Einstein, é igual a m massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, se infere, né, que a energia associada a partículas tem um conteúdo de massa aí. De tal maneira, pessoal, que você deve, hoje em dia, principalmente para medidas muito exatas, muito sensíveis, principalmente na área de física, né, de partículas, física nuclear, você tem que levar em conta, né, a energia cinética das próprias partículas. Então, num tratamento mais rigoroso físico, né, não pode se considerar que um grama de carbono, ok? Ou falando melhor, um mol de carbono, vamos falar assim, 1 mol de carbono seria 12 gramas, né? No estado sólido, tem a mesma massa dessas partículas no estado gasoso. Por que não? Porque no estado gasoso, você tem energia cinética associada ao movimento, né, desse gás. E, por consequência, tem um conteúdo, um componente de massa nesse gás, que deve ser acrescido à própria massa que já tinha, né, no estado sólido. Então, essa pequena diferença da ordem ppb, né, hoje fez com que mudasse o conceito de mol. Hoje o mol só é relativo à quantidade de partículas existentes, né, em um mol. Seria 6,022 vezes 1023 partículas. Somente isso. Não se atrela mais à questão que o mol é sempre igual no caso carbono, 12 gramas de carbono, 12, né? No caso de hidrogênio, a 2 gramas, né? Praticamente, lá tem que fazer a ponderação de carbono do hidrogênio, e assim sucessivamente. Não se atrela mais isso. Então, aqui tem uma pequena conversão, que é exatamente aqui, ó, que você relaciona a massa molar com a massa atômica relativa, ARB. Né? Então, aqui é a massa atômica relativa e aqui é a massa molar. E você tem uma relação aqui que é chamado MU, que é a massa do carbono dividido por 12. Essa massa molar do carbono dividida por 12, ela vai variar em função do estado físico que ela está, se é gasoso, se é sólido, líquido, a temperatura e pressão. Né? Para valores extremos de alta temperatura, onde que as partículas estão em fase gasosa, esse valor aqui vai ser um fator de correção para poder obter a massa molar final. Tá bom? Então, isso que diz a IUPAC, né, esse trabalho aqui, uma Quartz de 2018, ele explica muito bem isso, mas isso não é muito interesse para a gente. Vamos avançar. Ponderação, que eu falei, você tem aqui, então, vários isótopos, exemplo aqui do carbono 12, você tem 1,07% de carbono 13 na natureza, e você tem 98,93% de carbono 12, cuja massa molar é 12,010. Com isso, você faz a ponderação, os pesos aqui, né, percentual de cada desse carbono, para obter a massa ponderada. Aqui não entra o carbono 14, porque é traço, ele é radioativo, é traço, não tem praticamente uma composição mássica aí para mudar esse valor. Cálculo estequiométrico também nós abordamos na aula passada e salientei que vocês devam sempre esquecer ou não usar a regra de 3,
pois ela não é precisa, não é direta, gera muito confusão. Quer dizer, historicamente, eu sempre faço uma pegadinha para os alunos, perguntando se você analisar, por exemplo, 1 mililitro de água do mar, se deu 10 ppm de, sei lá, de ferro, vamos supor, 1 mililitro, 10 ppm de ferro. Então, 10 mililitros vai dar quantos ppm? A grande maioria automaticamente multiplica por 10. Porque se o volume aumentou, ele vai multiplicar a concentração por 10. Só que isso é um erro fatal, né? Um erro crasso, porque a concentração é uma propriedade intensiva da matéria. Da mesma forma que a temperatura, da mesma forma que a densidade. Ela é invariável, né? Com volume, com a quantidade de matéria. Porque a concentração é um valor relativo entre moles, no cálculo molar, né? E volume, ou gramas, no caso de grama por litro, e volume. Então, isso é uma falsa regra de 3. Não existe nenhuma proporcionalidade, né, no cálculo da concentração entre a massa e o volume. Na verdade, se você dobra a massa, dobra o volume, né, a concentração vai estar sempre igual. Então, pessoal, para evitar esse tipo de confusão, evite de usar a regra de 3. Use frações, use proporção, né? Use o sistema adimensional, que está bem explicado aqui, que é bem direto, né? Indubitável, ok? Temos exemplo aqui, por exemplo, do produção da amônia, que é o método de Haber, a partir da mistura de nitrogênio e hidrogênio em alta temperatura e pressão. Você vai ter aqui um cálculo, né, de forma adimensional e a proporção. Olha, se você observar a estequiometria aqui, né, você tem 2 mols de amônia, né, e 3 mols de hidrogênio. Então, nessa reação aqui, 3 mols de hidrogênio reage com 1 mol de nitrogênio, dando 2 mol de amônia. Observe que se produz menos amônia. Então, a amônia, a quantidade de amônia a ser gerada é 2/3, de cabeça vocês percebem isso, é 2/3, né, da quantidade de mol de hidrogênio. Então, a reação parte de 2 mol de hidrogênio, a quantidade de amônia é óbvio que é 2/3. Não precisa fazer regra de 3, né? Quer dizer, 2 está para X e 3 está para Y, isso não é didático, não é apresentável. Aqui, no caso do sistema dimensional, você simplesmente cancela as unidades, gerando a unidade final da variável desconhecida, entendeu? É uma forma muito mais clara de resolver problema, né? Indubitável. Isso é muito útil também em titulação e na química quantitativa 1, quantitativa 2, que é muito mais claro, indubitável, né? Essas relações. Outro exemplo aqui, no caso da ureia, a partir da reação CO2 com amônio, você gerando ureia. Aqui ele pergunta, por exemplo, se você reagir 637,2 gramas de amônia, partindo de 637 para reagir com 1.142 gramas de CO2. Aí ele pergunta qual dos reagentes limitante e calcular a massa, então, da ureia formada. E aqui são dadas as massas molares, ok? Vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, ele primeiro tem que obter o valor, quem é o reagente limitante. Ele partiu aqui, então, de amônia, fez as relações, né, estequiométricas para obter, então, 318 gramas, e daí ele conclui que para reagir 637 gramas de CO2, você precisa de 318, ou seja, você tem um excesso, então, ou seja, 2.142 gramas de CO2 que existe, apenas 318 gramas irão reagir, ok? Sendo assim, o CO2 é o reagente excesso e a amônia é o reagente limitante, tá? Então, quer dizer, quando você coloca um problema desse de forma adimensional, fazendo as estequiometrias de vidas, como você está vendo aqui, né? Que é 1 para 1 e que dando 2 de amônia, você resolve isso, aqui você tem um meio de amônia, desculpa, a relação aqui é 1/2 para converter o CO2 em amônia, e aqui você está pegando a massa da grama de amônia e dividir pela massa molar dele, né? Eu faria direto, eu não teria nem feito isso aqui, né? Porque para mim é meio claro isso. Eu acho que até também pode gerar um excesso, um preciosismo, né, no sistema dimensional.
eu pegaria essa massa 632, dividir pela massa molar, eu tenho, então, mols de amônia, sabendo que é 1 para 2, né? Então, se eu divido por 2, porque você tem metade aqui de CO2, e tendo agora o número de mol CO2, você multiplica pela massa molar dele, que é 44 gramas por mol, e transforma isso em gramas. Isso é o que geralmente a gente faz em Quant1, né? A parte de quantitativa. Pessoal, então vamos acelerar aqui. Aqui tem outro exemplo do grafite, depois vocês olham. A parte de ligação química não é de interesse da gente. Pessoal da inorgânica, é bom que vocês relembrem que os tipos de ligações, isso é mais para pessoal da síntese orgânica e inorgânica, que precisa de estruturas, né? Entender a estrutura de moléculas e de agregados cristalinos, coisas desse tipo. Na analítica, a gente trabalha mais com aspectos macroscópicos, né? Vamos lá. Tipo de soluções, já falamos, aqui no caso, homogêneas, que a gente pode dar uma passada nisso. Forma de concentração, isso é algo importante. Nós sabemos que tem diversas formas de expressar a concentração. As mais comuns, né, para analítica, é percentual em massa, parte por milhão, parte por bilhão. Então, no caso percentual, você pega a massa componente e divide pela massa total de solução. Isso aqui é massa-massa. É bom expressar MM, né? M barra M, porque massa-massa. Mas também o percentual, às vezes, é colocado massa-volume. Aí você coloca M, né, barra V, né, para mostrar que é em volume. Isso é importante colocar o percentual em qual forma ele está sendo expresso para não gerar confusão. Por exemplo, você coloca ácido clorídrico, lá no frasco está escrito ácido clorídrico 36%, só que o fabricante não fala que é massa-massa ou massa-volume. Mas eu sei, né, através de livros, principalmente de química industrial, que aquilo é massa-massa, porque eles borbulham ácido clorídrico num piso conhecido de água, né, até gerar a saturação, e aí gera uma mistura azeotrópica, para a qual você não se dissolve mais o ácido clorídrico, e depois eles medem a massa total, né, dessa mistura. Então, isso vai relacionar pela diferença quanto dissolveu de ácido clorídrico, massa clorídrico, dividido pela massa total da solução. Então, isso lá é percentual massa-massa. Mas no dia a dia a gente trabalha muito com massa-volume. O ppm, né, é a relação de massa, só que considerando uma parte por milhão. 1 quilo tem 1.000 gramas, que tem 1.000 miligramas. Total, 1 quilo tem 1 milhão de miligramas, por consequente, se você tiver 1 miligrama em 1 quilo, você tem uma parte por milhão. Ou você pode expressar também micrograma por grama. E assim vai, né? Nanograma por miligrama, e assim vai. Mas, geralmente, a gente expressa ou miligrama por quilo ou micrograma por grama. Beleza? É costume também, às vezes, escrever ppm considerando volume, e que se a densidade é praticamente igual a 1, você muitas vezes fala assim, 1 ppm é miligrama por litro, ou micrograma por mililitro, já que 1 grama é aproximadamente igual a 1 mililitro. Mas isso não é 100% correto. Tá? E só seria válido se a densidade fosse 1. Mas lembre que a densidade varia com a temperatura. Então, em artigos científicos, você não deve escrever ppm, mas sim miligramas por quilo ou micrograma por grama, para não gerar confusão, tá bom? Você também pode ter nanograma por quilo, que é parte por trilhão, né? Ou, por exemplo, se agora você pega aqui micrograma em vez de por grama, né? Se você falar com micrograma por quilo, micrograma por quilo, vai ser ppb. Mas se você falar nanograma por quilo, aí vai ser ppt, parte por trilhão, e assim sucessivamente. Pessoal, na fisicoquímica é muito utilizado a fração em quantidade de substância, né? Principalmente propriedades coligativas e outras áreas da fisicoquímica, que é a quantidade de substância solúvel dividida pela quantidade de substância total de solução. Lembrar que a quantidade de substância é mols, né? Quantidade de mols que não é muito corretamente pelo IPA, não é bem falado. Por exemplo, você não fala assim, eu tenho 10 volts, então você expressa quantidade de volts, ou quantidade de ampere, ou quantidade de trabalho, né? Na verdade, fala potência igual a tantos joules, potência tantos watts, entenderam? Então, não é foco, voltagem a tantos volts. Então, pelo IUPAC, o nome daquela grandeza, ele deve estar desatrelado à unidade da grandeza, né? Então, potência, volts.
né? Potencial elétrico, volts, né? Potência pode ser watts ou joule, né? E assim sucessivamente, tá bom? De acordo com Wikipédia, em física. Ok, vamos lá. Molaridade também é muito utilizado, né? Molaridade também é muito utilizado em fisicoquímica, que expressa a quantidade de substância, ou vulgarmente falando, quantidade de moles, né? Que não é muito correto falar, mas é melhor falar quantidade de substância. Em Portugal, falaria quantidade da matéria, dividido pelo a massa do solvente, né? Quilograma de solvente. Para não confundir com M de massa, o símbolo de molaridade é B, tá bom? Isso é convenção já há muito tempo, né? Para não confundir com o símbolo de massa. Outra questão também importante é relativo à concentração e quantidade de substância, ok? Que é o símbolo pelo IPAC é C, que é a quantidade de substância dividido pelo volume em litros. Só que nós costumamos muito usar, em vez de C, M, principalmente o pessoal da analítica, até hoje é usado. Isso não é mais recomendado pela IUPAC, mas é bastante utilizado ainda em papers, né, em livros na área de analítica, principalmente. Então, essa definição de molaridade que está sendo desencorajada, né, pela IUPAC devido à similaridade de nome com molaridade, mas para mim a pronúncia é bem diferente, né? Ele deveria ser chamado então concentração em quantidade de substância ou concentração da substância tal, né? Okay? Quantidade da substância tal, quantidade de nitrogênio ou concentração de nitrogênio, né? Isso também é utilizado, é recomendado pelo PAC, né? Porque a maioria das reações químicas são tudo feitas em termos de mols, né? De reação de espécies. Então, você está, na verdade, reagindo mols, né? De substância A com substância B, dando substância C, D e assim diante. Tudo bem? Pessoal, na analítica, então, você usa ainda bastante, principalmente na área de apreciação química, o colchete para dizer símbolo de concentração molar ou concentração em quantidade de substância. E também, por incrível que pareça, né, em vez de você escrever mol por litro como o símbolo, né, daquela grandeza que está em colchete, que é molaridade, você usa o M como o símbolo de molaridade em vez de mol por litro. Vai depender muito do paper, né, do artigo científico, o periódico que aceita a revista. Ainda é muito comum ver em periódico o M, esse M maiúsculo. Observar que esse M aqui é diferente daquele M deitado, câmbio matemático, que equivale à massa molar. Esse M mais em pé, né, como vocês estão vendo aqui, esse Mzinho aqui em pé, ele a caneta está funcionando aqui, ó, esse M aqui, ele diferente, né? Ele é o símbolo da molaridade. Pessoal, essa parte do processo de dissolução aqui não é muito importante, vocês relembrem aqui a diferença de solução saturada, insaturada e outras questões mais. Aqui tem um exemplo de uma solução supersaturada de acetato de sódio. Isso é mais importante realmente na química geral. Lembrar que todos os nossos cálculos serão feitos em soluções diluídas, né? Então, você não vai ter uma situação de uma quantidade enorme de soluto dissolvido, né, na água, por exemplo, gerando uma alta força iônica, ou seja, uma alta concentração de íons dissolvidos. Isso, para efeitos de equilíbrio químico, não é praticável. Daqui a pouco a gente vai explicar, né, em outra aula. Pessoal, diluição e solução, também vocês estão bem fera nisso, né? Quer dizer, você quando dilui um soluto apenas com água, você conserva a quantidade de substância, e sendo assim, 1 de mols inicial é igual a 1 de mols final. Então, você vai ter que concentração inicial vezes volume inicial vai ser concentração final vezes volume final, e com isso você faz a diluição. Muito simples. Se tem uma reação química, você agora neutraliza a parte, ou a parte que reage, ela é diminuída, vê o que sobra, e o soluto que sobrou você divide pelo volume final. Aí você vai ter, então, a concentração final daquela espécie. Tá? Então, tem mais 2 exemplos aqui. Depois vocês observem, então, esses exemplos aí com calma, né, no texto que eu enviei para vocês. Fatores que afetam a solubilidade, né? Aqui define-se além de Henry, que também se estuda lá em Química Geral,
é muito utilizado isso em química aquática. Então, a solubilidade de um gás, ele é função da pressão parcial do gás. Você multiplica por uma constante, que é chamada constante de Henry. Ou seja, a solubilidade em gás é proporcional à pressão, né, em atmosfera parcial do gás, ok? A média constante. Para ser igual, você coloca a constante de Henry. O que é interessante observar é que os gases mais comuns na atmosfera, como nitrogênio, oxigênio, CO2 e argônio, né, a partir, né, da lei de Henry, você teria valores então, da ordem ppm. Então, por exemplo, o nitrogênio tem 78% de abundância, o oxigênio quase 21% e o dióxido de carbono, gás carbônico 0,035. Lembrar que esse valor já foi bem majorado em relação ao período pré-industrial, né, lá no início do século XIX, ok? Nós tínhamos aí, eu acho, lá naquela época 150 ppm. Agora nós estamos com 350 ppm, né? Ou chegando a 400 ppm de CO2 devido a queima de combustíveis fósseis. Pessoal, lembrar que a relação entre percentual e ppm par por milhão é 10.000. Então pense nisso, tá bom? Então, para você converter percentual em ppm, basta multiplicar por 10.000. Então, esse número aqui, ó, né, esse 0,35 está aqui, tá certo? Se você multiplicar por 10.000 vezes 10.000, você vai ter, então, 350 ppm, tudo bem? Parte por milhão. Vamos lá. Para o nitrogênio, fazendo esses cálculos, você vai ter, então, da ordem, multiplicando, né, a mol por litro, que é a solubilidade molar, vezes a massa molar dele, né, você vai ter, então, você pega esse valor aqui, vezes a massa molar do nitrogênio, que é 14, não é isso? Acho que é 14, você vai ter, então, o valor de aproximadamente 15 ppm, né? Isso a 20 graus centígrados. Lembrar que a pressão parcial depende da temperatura. E assim sucessivamente, o oxigênio você vai ter da ordem de quase 9 ppm, CO2 0,35 ppm. Então, em águas oxidadas, chamadas óxidas, bem aeradas, você tem um valor da ordem de 9 ppm, 8, 9 ppm. Em águas anóxidas, você tem valores abaixo de 3 ppm, e aí os organismos macroscópicos, né, principalmente peixes, eles não conseguem sobreviver, somente bactérias, né, um ambiente jamais eutrofizado, né, você tem muito consumo de oxigênio e, por consequência, tem valores abaixo de 3 ppm. A legislação sobre águas, né, CONAMA, né, tem uma legislação própria que diz lá as diversas classificações, né, em termos de habitabilidade, né, de sustentação da vida aquática, tá? Mas você vai observar lá que valores abaixo de 3 ppm já é águas impróprias para a vida aquática. Ok. Outra coisa importante que você também não deve esquecer é a questão dos gases. Desculpa, gás não, da solubilidade de espécies iônicas dissolvidas em água. Tá? Então, vocês relembrem alguns sais mais solúveis, porque vocês precisam estar muito atentos à questão de equilíbrio químico, porque às vezes eu coloco lá carbonato de sódio, você não deve escrever equilíbrio químico, carbonato de sódio, porque ele é bastante solúvel, né? Ou seja, se você produzir uma solução acima de 0,1 molar, você considera bastante solúvel, tá bom? Que é o caso da maioria desses sais que estão aqui. Tá? Então, o sulfato sérico tem uma certa solubilidade e você não vai utilizar ele para equilíbrio químico. O sulfato sérico seria, não tem constante definida, tá bom? Constante de equilíbrio não seria definida. Alguns livros de geral, eles pegam o nitrato de potássio, colocam no equilíbrio com a espécie, quanto dissolver, mas aquilo não é de abordagem de equilíbrio químico. Deixar bem claro, porque você está numa situação de força iônica muito alta, você não consegue, nós vamos ver em outra aula o conceito de atividade, e vocês vão perceber que você só consegue fazer previsão correta de equilíbrio químico com valores de atividades chegando, assim, tendendo para 1. Os coeficientes de atividade tendendo para 1 e atividades valores próximos à concentração molar, né? Já que a atividade é definida como concentração vezes um coeficiente de correção. Mas a gente vai explicar isso em outra aula. Tá? Ou mutatis mutandis, você diria o seguinte, você não faz cálculo de equilíbrio químico para soluções bem concentradas, tá certo? Ou seja, de alta força iônica.
Tá, pessoal, isso aí, então, eu acho que são os principais aspectos, né, de revisão química geral que eu queria relembrar com vocês. Depois, se vocês quiserem ver sobre gases, quem que vai estudar no equilíbrio químico, né, mais o que temos aqui. E aqui a gente chega em termoquímica. Na termoquímica, a gente vai abordar, então, em outra aula, tá bom? Então, até a próxima aula. Espero que esse material possa dar uma relembrada em vocês aí. E também fazer uma aula sobre cinética química, que seria a próxima aula, para vocês relembrar, já que vocês me falaram que não estudaram bastante. E faça um exercício, né? Pega os livros de química geral e faz alguns exercícios relativos a essas coisas que eu falei, porque é de suma importância ter esse background de química geral para poder conduzir melhor, né, as diversas disciplinas de química. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau.